Nós vamos agora ao terceiro tópico desta meditação, desta mensagem, que é a santificação do santo. Nós somos chamados de santos, de justos. O salmista, no Salmo 1, por exemplo, fala das diferenças numa comparação entre o justo e o ímpio. Quem é o justo? O que foi justificado por Deus. Quando Deus nos salvou, Ele mudou a nossa vida, nos perdoou todos os pecados, lavou, purificou, regenerou, restaurou, para que a gente viva com Ele, se purificando, se santificando cada dia. Até a salvação não é uma coisa estática, parada. Eu tive aquele encontro com Deus marcante, mudou a minha vida. Mas daí em diante eu vivo com Deus. A palavra de Deus nos diz que a gente deve desenvolver a nossa salvação. A salvação é como um presente, uma planta que a gente recebeu de presente. Você recebeu a muda. Você tem que plantar, você tem que regar, você tem que cuidar, para que ela cresça, para que ela desenvolva, para que ela frutifique, floresça. Assim é a salvação. Não tem nada de ficar parado. É sempre um progredir. Um progredir. Deus nos chamou, nos vocacionou, nos escolheu, nos elegeu, nos separou para sermos santos. Ele quer nos santificar cada vez mais. E eu gostaria de ler um texto bíblico que fala sobre isto, sobre esse assunto, sobre esse tópico, de uma maneira também tão clara, tão linda, tão eficaz. E mais uma vez eu vou recorrer ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem me ajudado tanto no meu ministério, no ensinar a boa doutrina, essa doutrina do Evangelho, que ele pregava com tanta propriedade, que eu me esforço para pregar simplesmente o Evangelho, na sua simplicidade, na sua inteireza, na sua clareza, para todo mundo entender. Olha o que diz o apóstolo Paulo na sua carta ou epístola aos Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 16. Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 16. A soberana vocação. A soberana vocação. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo,
também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que coisa linda, que maravilha. Paulo, o apóstolo, que antes de se converter, mesmo já sendo um grande religioso, destacadamente religioso, era o Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, achando que estava certo, muito legalista, conhecedor da lei, profundo conhecedor da lei, mas não tinha tido a experiência com a graça salvadora de Jesus. Jesus o conhecendo, sabendo da sua intenção, do seu desejo, teve aquele encontro marcante. Caiu do cavalo, mas encontrou Jesus para valer. Ficou cego, literalmente cego, já andava cego espiritualmente, mas ficou sem ver, sem enxergar nada, com a clareza da luz, que é Jesus. Mas ele teve a sua vista, a sua visão totalmente restaurada. E aí ele conheceu Jesus de fato. E ele dizia: dos pecadores eu sou o principal, o maior. Mas eu me converti. Jesus me salvou. Agora eu entendi. E eu vivo com Ele. E eu vivo para Ele. E o Paulo, que havia dito que dos pecadores era o principal, ele vai dizer agora coisas lindas como: tudo posso naquele que me fortalece. E se Deus é por nós, nada, ninguém pode ser contra nós. Em Cristo, por Cristo, nós somos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos. Nada vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu sei disso. Eu tenho essa convicção. Eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida, o meu tesouro até o fim, até o dia final. Lindo, lindo, lindo. Que testemunho. Quando a gente lê, por exemplo, Hebreus capítulo 11, falando sobre os heróis da fé, homens de Deus, como Abraão, como Moisés, homens de Deus, como os profetas, como Elias, como Eliseu, homens de Deus como João Batista, como Paulo, e como tantos apóstolos e profetas e discípulos fiéis, Estevão, diácono Estevão, que coisa linda. Homens que aqueles que conheciam diziam: que coisa, homens dos quais o mundo não era digno. Homens vivendo com tanta dignidade, com tanta pureza, com tanta santidade. Eles eram reconhecidos como santos, como pessoas de Deus, até ao passar. Como Eliseu, aquela mulher rica que viu Eliseu passando algumas vezes e disse: esse é um homem santo, esse é um homem de Deus, um homem santo. João Batista, a própria autoridade, João Batista disse que ao Pilatos: não é justo, não é lícito tomares a mulher do teu irmão. Isso lhe custou a cabeça. Mas ali no julgamento, ali Pilatos, vendo João, disse: esse é um homem de Deus, um santo homem de Deus. Até os inimigos reconhecem. Então, é a santificação do santo. Esse é o nosso alvo. Essa é a nossa meta, como dizia Paulo. Eu não julgo
já ter alcançado a perfeição, a santificação, mas nós já somos perfeitos, aperfeiçoados por Deus. Não julgo ser santo, esse orgulho, essa presunção de que eu estou a caminho, mas eu não desisto, não me acomodo. Eu quero que Deus me purifique, me santifique, quero ter uma vida cada vez mais pura, mais santa, mais reta, mais justa, mais de Deus. E a gente pode experimentar isso. E a música que nós vamos ouvir, cantar agora, fala sobre esse céu que começa aqui e agora, que é com Jesus. Aí onde estiver, em casa, em gruta, boa ou ruim, palácio ou casebre, caverna, seja onde for, Cristo estando ali vira céu. O que eu quero é Jesus. O que eu quero é Deus. Quero andar com Ele. Eu quero antecipar, experimentar, começar a experimentar o céu. Depois vou experimentar na sua plenitude quando Jesus vier. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for. Com o Senhor é céu ali. Muito longe eu vi outrora o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Bem pouco importa eu habitar em alto monte, à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, é céu ali com Cristo em mim. Oh, aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Amém. Que coisa linda, né, irmãos? Vocês estão prestando atenção? Como é que a música, texto bíblico, toda palavra dirigida, ouvida, apresentada, orada, focalizando aquilo que a mensagem que nós propusemos está sendo dita. Nós não queremos mais a morte do defunto. Deus tem prazer na morte do justo. Bem-aventurado, feliz aquele que morre no Senhor. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, dizia Jesus. Temei aquele que pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Você não precisa temer a morte física. Não era para ser tão temida. Tragada foi a morte pela vitória.
diz Paulo, falando sobre a ressurreição em 1 Coríntios 15. Cadê a morte, a tua vitória? Cadê? Não existe mais morte para aquele que se converteu, que anda com Cristo, que já começa a experimentar as coisas lindas do céu. Não morre mais. Não se pode matar o crente. Quem é crente não morre, não. Não entra em juízo, em julgamento, diz João, no capítulo 5, verso 24. Palavras de Jesus. Todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entra mais em juízo, em julgamento, em condenação. Já passou da morte para a vida. Agora é só viver. E viver bem com Jesus. E para que a gente não esqueça que Jesus morreu por mim, por você, por nós, para destruir totalmente a morte. Para que a gente não precise mais ficar preocupado com a morte. Há uns dias atrás alguém me perguntou: Eudaldo, você tem medo de morrer? Eu falei: eu não tenho tempo de pensar na morte. Eu fico o tempo todo, quando eu estou meditando na palavra, quando eu estou andando com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, o meu pensamento, a minha mente está sempre voltada para Deus, que é vida, e para a vida, para as oportunidades que Deus me dá. Eu não tenho tempo de pensar na morte. Nem quero ter. Se ela vier como uma afronta, eu tento me lembrar, trazer à memória, como disse Jeremias em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, o que pode me dar esperança. Então eu vou lembrando de textos da palavra de Deus falando que eu não morro mais. E não sou só eu que tenho essa convicção, não. O grupo de segunda-feira, na casa da minha irmã, às vezes é só eu e ela, a Florencina, a Flor, que tem estado doente, a diabetes está mexendo, estragando com o corpo da minha irmã, mas a sua fé tem sido robustecida. E um dos últimos papos nossos, eu e ela falando, ela já foi à UTI algumas vezes. Ela disse que ela não tem medo de ir à UTI, nem de morrer. Ela disse que não entende um crente com medo de morrer. A minha irmã me falando, me ajudando, me alimentando. Ela disse: é claro que se me falta a respiração, o fôlego, é uma coisa ruim. E eu fico pedindo a Deus que me alivie, que tire aquele mal-estar. Quem é que gosta de passar mal? Não, ninguém. Nem ela, nem ninguém. Mas ela diz que quando está ali tranquila, quando não está em crise respiratória ou qualquer outra crise, que é aquele momento a sós com Deus, que a UTI é esse momento oportuno, é ela e Deus, cada um entre ali, Deus, onde a fé é não só provada, mas a experiência da presença de Deus é tão forte. Foi bom ouvir isso da minha irmã. Muito bom, muito edificante para mim. E é isso. A gente viver como o vivo que foi ressuscitado e que agora vive com Jesus, começando a experimentar o céu.